Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Fortmir, vamos para mais um vídeo, né? Agora vamos falar do Paulistão 2006, né? Estamos na metade, começando a chegar perto do fim, né? Essa série de estaduais, né? Mas até chegar 2024 ainda faltam 18 edições, né? Para cada do Rio e São Paulo, né? Então, enfim, calma que a gente chega lá. Bom, o regulamento de 2006 foi o mesmo do ano anterior, né? Pontos corridos, ou seja, 20 clubes, 19 rodadas, né? Turno único. O campeão é aquele que soma mais pontos e os 4 últimos caem para A2, né? Aí, o campeão de 2006 foi o Santos, né? Depois de 22 anos, né? 21 para 22 anos, o Santos enfim voltava a ganhar um campeonato paulista, né? Algo que não acontecia desde 1984, né? Enfim, o Santos, né, algumas vezes bateu na trave, em outras não chegou nem perto, né? Enfim, nesse período o Santos conseguiu se reorganizar, né? Cresceu no início do novo século, né? Ganhando o Brasileirão em 2002, né? Com aquela turma de Diego e Robinho, né? Fez boas participações em 2003, ganhou o Brasileiro em 2004, né? Em 2005 o Santos parecia que ia ganhar mais alguma coisa, só que aí o time não ganhou nada, né? Ainda viu o Robinho ir para a Europa, né? Ser vendido para o Real Madrid, enfim. E o ano 2005 não foi legal no Santos. E o Santos começou 2006 desacreditado por todos, porque o Santos remontou o time, né? Trouxe jogadores ali pouco conhecidos e tal, né? E trouxe o Vanderlei Luxemburgo para treinar o time, né? E o Santos chegou com uma, podemos dizer assim, com uma quarta força, né, do estado, né? Os favoritos naquele momento eram o São Paulo, né, atual campeão da Libertadores do Mundial, o Corinthians, né, que vinha de título brasileiro, apesar de ser um título meio polêmico, né, por causa daqueles casos lá, né, dos 11 jogos remarcados e um jogo de Corinthians e Inter, aquele pênalti do Tinga do Inter, enfim. E o Palmeiras, apesar de não estar lá grande coisa, até estava até um certo momento melhor que o Santos, né? Tanto que tinha em seu elenco o Edmundo de volta ao Palestra depois de 11 anos e o Paulo Baier, né? Paulo Baier, né? Que estava se destacando no Goiás. E o Santos corria por fora, né? O Santos, apesar disso, trouxe alguns nomes interessantes ali, né? Trouxe o Fábio Costa de volta para a Vila, né? Trouxe alguns jogadores ali, como o Maldonado, né? Que estava no Cruzeiro, Kleber Santana, né? Que acho que estava no Vitória, se eu não estiver errado. Léo Lima, né? Reinaldo, né? Que tinha passagens pelo São Paulo, pelo Flamengo, né? Enfim, e alguns outros nomes ali que a torcida desconfiava, né? E apesar disso, o Santos foi, mesmo sem ser favorito, o Santos foi correndo por fora, né? E fez uma campanha sólida, né? O Santos, né, chegou a liderar, perdeu a liderança, até que na 12ª rodada o Santos bate, acho que foi o São Caetano por 3-2, aí assume a liderança para não largar mais. E aí o Santos foi vencendo seus jogos, né? Os grandes foram vacilando, né? Por exemplo, o São Paulo, que começou mal, depois reagiu, né? Corinthians estava ali brigando, mas depois decai na reta final, né? E o Palmeiras também começou muito bem, depois cai também. E isso foi fundamental, né? Para o Santos sempre seguindo o regular, né? E aí quando viu, o Santos viu que podia ser campeão, né? E aí o Santos foi fazendo a sua parte, ganhando jogos quando podia e tal, né? Teve viradas emblemáticas, né? Tipo num jogo contra o Juventus, né? No Pacaembu, né? No famoso jogo da chuva, né? Que caiu uma chuva torrencial em São Paulo, né? O Santos supera tudo isso, vence o moleque travesso de virada, né? Enfim, na rodada seguinte o Santos até podia ser campeão, né? Se o São Paulo não tivesse ganho seu jogo, mas o São Paulo ganhou, né? Mas o Santos venceu o Bragantino e aí na penúltima rodada o Santos podia já ser campeão, se empatasse ou ganhasse do São Paulo, né? O São Paulo era o único ali naquele momento que poderia alcançar o Santos, né? Porque a diferença entre os dois antes da penúltima rodada era de 4 pontos, ou seja, um empate já, ou o Vitória Santista já resolvia. Só que o São Paulo venceu o Santos 3-1, né? E aí ficou a um ponto do Santos e aí tudo ficou para a última rodada, né? O São Paulo venceu, né, o Ituano, né? Só que o Santos também fez a sua parte, né? E na última rodada o Santos confirma o título depois de 21 anos, né? Bate a Portuguesa por 2-0, né? Gols de Kleber Santana e Leonardo Contra. E assim, após 21 anos, quase 22, o Santos era campeão paulista, né? Um título merecido, um time que foi irregular durante todo o campeonato, né? Se não teve o melhor ataque, o time sobrou na defesa, foi a melhor defesa do campeonato, com 19 gols. Algo até estranho para os santistas, né? O Santos é acostumado a ser time ofensivo, aquela coisa toda, né? E o Santos, para ganhar esse campeonato, teve que mudar um pouco seu estereotipo, né? Vamos falar assim. Enfim, né?
E foi um título merecido, né? Um título até que os santistas até lembram, né? Para remarcar, né? Tipo, a volta do Santos a ganhar um título estadual, né? Enfim. Vamos falar do time base do Santos, né? O Santos jogava com Fábio Costa no gol, né? O time às vezes jogava com 3 zagueiros, tá? Mas eu vou citar mais o último jogo, que foi do título, tá? A defesa foi com 4, né? Fabinho, Ronaldo, Guiaro, né? Ou apenas Ronaldo, né? Ávalos e Kleber, né? Lateral esquerdo Kleber. O meio campo era Wendel, Maldonado, né? Às vezes jogava o Heleno. Meio campo ali de armação Kleber Santana e Léo Lima, né? Às vezes o Rodrigo Tabata jogava nesse time. No ataque, Reinaldo e Geilson, né? Às vezes entrava Magnum, às vezes entrava outro cara lá que eu não vou lembrar o nome, enfim, não vou conseguir lembrar agora, enfim. E o técnico era o Professor, né? O Luxemburgo. Agora vocês vão ver o jogo do título, né? Entre Santos e Portuguesa e a gente já volta. Vai para a cobrança de escanteio, Léo Lima. 6 de branco dentro da área, lá vem ela! Kleber Santana do Santos! Lá na esquerda para o Kleber. Kleber domina, olha para a área, faz o cruzamento. O toque de cabeça! Gol! Seu gol contra do Leonardo, é gol do Santos! A bola desvia na barreira, o relógio já passa de 45. O Goiás é campeão goiano, parabéns pro Goiás. E o Santos é campeão paulista de 2006. 2-0 na Portuguesa. Uma campanha com 14 vitórias. O grande vencedor dos campeonatos do campeonato de 2006. O time que mais vitórias conquistou foram 14. Empatou só uma, perdeu 4, marcou 33 gols. E agora grita: o Santos é campeão de 2006. Bom, vocês viram aí o jogo, né, que deu o título ao Santos, né? Agora vamos falar dos grandes, né? Começando pelo Corinthians, né? O Corinthians vinha embalado pelo título brasileiro, tinha suas estrelas, né? Como Tevez, Nilmar, Mascherano, Roger, Carlos Alberto, né? Enfim, ainda trouxe alguns poucos reforços pontuais, né? Trouxe o Rafael Moura, né? Que tinha se destacado no Paysandu, né? O Paysandu caiu para a Série B, né? Em 2005 no Brasileiro, mas o Rafael Moura ali foi um dos poucos destaques, né? No time do Papão, né? E o Corinthians trouxe, né? O Corinthians era um dos favoritos ao título, né? O Corinthians até começa bem ali e tal, chega a disputar a liderança ali e tal, mas depois o time entra em queda livre, né? Depois de uns tropeços ali e tal, né? Uma derrota para Santos, São Caetano, né? Enfim, o time entra em parafuso e tal, e aí começa a ficar para trás, né? E ali lá na 14ª, 15ª rodada, né? Não, ou não é, né? Lá para a 15ª rodada mais ou menos, né? O Corinthians, né, praticamente fica sem chance de título. Contra o Palmeiras aí as chances acabam de vez, né? E ao final o Corinthians acaba em 6º colocado, né? Ou seja, uma campanha fraca, né? Tipo, um time que começou como favorito, despencou e ficou em 6º. Mas apesar disso, o Corinthians teve o segundo melhor ataque, né? Com 43 gols, né? Só perdeu pro São Paulo, que fez mais 3, né? E tudo isso se deve ao Nilmar, que foi o artilheiro do campeonato, né? Ele fez 18 gols, né? Ou seja, portanto, imagina, 18 gols, né? Então, praticamente todos os jogos o Nilmar deixava sua marca, né? Mas enfim, o Corinthians ficou em 6º, acho que foi dos grandes ali, foi a decepção, né? Pelo time que tinha e tal, enfim, né? Agora vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras tentando voltar aos tempos de glória ainda, só que muito longe ainda de voltar a isso, né? O Palmeiras trouxe para esse ano o Edmundo, né? Que voltava depois de 11 anos, né? E o Paulo Baier, né? Aliás, o Edmundo, se contratou no Palmeiras no ano anterior, né? Num jogo entre Palmeiras e Figueirense e tal, né? Então o Edmundo fez declarações de amor ao Palmeiras, aquela coisa toda, e aí, né? E aí todo mundo percebeu, né? Ele vai voltar, né? Dito e feito, né? Trouxeram o Edmundo de volta.
E o Palmeiras tinha um time apenas mediano, né? Onde tinha poucos destaques ali, tinha o Marcos, né? Mas o Marcos estava vivendo muito com lesões, né? Tinha o Sérgio, né? O veterano Sérgio. Daí o Palmeiras estava começando a apostar num moleque ali chamado Diego Cavalieri, né? Mais no segundo semestre que ele ia ter mais chances, enfim. O Palmeiras começou com tudo no campeonato. O time, por exemplo, embalou e chegou a estar invicto por 7 jogos, né? 6 jogos, né? Tipo, ganhou todos os jogos ali, parecia que empolgou a torcida, né? Tipo, vamos brigar pelo título, né? Mas bastou uma derrota pro São Paulo na 7ª rodada, né? Que aí a coisa desgringolou de vez, né? O Palmeiras entrou em parafuso, oscilou, né? O time chegou a tomar de 4 do América em pleno Palestra. Enfim, o Leão ficou balanceado no cargo. O Palmeiras chegou até a reagir em alguns jogos, mas a liderança já estava longe, enfim. E aí na 16ª rodada, no empate com o Corinthians, aí sim o Palmeiras deu adeus às chances de título, né? E ao final do campeonato o Palmeiras ficou em terceiro, né? Quer dizer, o time que poderia até sonhar com alguma coisa acabou ficando para trás, de forma até besta, vamos falar assim. E o título ficou bem distante, né? Porque o Palmeiras somou 36 pontos, ficou a 7, né? Do Santos, que foi campeão, né? Enfim, agora vamos falar do São Paulo, né? Que era o atual campeão paulista e ele, além de ser atual campeão da Libertadores e do mundo, né? O São Paulo era um dos mais favoritos, né? Só que o São Paulo demorou a engrenar, porque o time começou o campeonato com reservas, tal, né? Com a garotada. E aí os titulares foram entrando aos poucos, né? E o time começou meio mal ali, tropeçando e tal, mas só que aí depois o time reage, né? Foi ganhando seus jogos, né? Bateu seus rivais, bateu o Corinthians, bateu o Palmeiras, né? E na penúltima rodada bateu o Santos, né? Só que não deu, né? O São Paulo perdeu a chance de ser bicampeão e acabou vice-campeão paulista, né? Ou seja, os São Paulinos falam, né? Se o São Paulo não tivesse tropeçado ali no começo, porque o time estava meio ainda de ressaca por causa do Mundial e tal, talvez o São Paulo teria sido campeão, né? E convenhamos, de fato, né? Aqueles tropeços no começo custaram caro, né? O título para o São Paulo, enfim. Agora vamos falar da surpresa desse campeonato, que foi o Noroeste, né? O Noroeste de Bauru, né? O Noroeste de Bauru voltava a jogar o Campeonato Paulista depois de 13 anos, né? Ou seja, desde 93 o Noroeste não jogava, depois ele perambulou pelas divisões anteriores, até que em 2005 o Noroeste consegue o acesso, né? E em 2006 a missão era não cair, né? Mas só que o Norusca foi longe, né? O Noroeste fez uma campanha surpreendente ali, né? Deu trabalho para os times grandes, né, de São Paulo, né? Por exemplo, na estreia do Campeonato Noroeste bateu o Corinthians, né? O poderoso Corinthians, né? O Noroeste, por exemplo, acho que bateu o Palmeiras, empatou com o São Paulo, né? Só perdeu do Santos, né? Mas deu trabalho pro Santos, inclusive. Ou seja, o Noroeste deu trabalho, né? E essa boa campanha coroou um 4º lugar, né? E essa campanha foi a melhor do Noroeste desde os anos 60, né? Ou seja, foi uma campanha de destaque, tanto que o Noroeste foi proclamado ali o campeão do interior, né? O melhor time do interior foi o Noroeste e o Norusca recebeu esse prêmio, né? De campeão do interior naquele ano. Enfim, o Noroeste fez bonito. Aliás, o Noroeste voltou em 2006, ele foi bem em 2007, foi razoavelmente bem em 2008, só que aí em 2009 o Noroeste caiu. Enfim, aí depois o Noroeste nunca mais foi o mesmo, mas enfim. E é isso, galera. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Comenta, dê o like, compartilhe o vídeo, tá? Espero que tenham gostado e é isso aí. Falou!